Guerra total. Exército de Israel diz que vai começar ataques maiores e mais severos. Invasão de Gaza pode acontecer a qualquer momento. As imagens do primeiro voo de brasileiros retirados de Israel. Então lave sua boca com Direita contra a esquerda. Andando com revólver em punho. Conflito no Oriente Médio acirra a polarização política no Brasil. De novo, Tribunal Superior Eleitoral julga mais uma vez Bolsonaro por abuso de poder nas eleições. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Pelos dois estados e pelos direitos dos dois povos que são irmãos. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Hoje é terça-feira, 10 de outubro de 2023. Seja muito bem-vindo você que nos assiste agora pelo canal Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira e também pelo canal Com Brasil, rede de televisão pública e comunitária, que está disponível em algumas operadoras de TV por assinatura. Boa noite também para os meus queridos Chico Sá e Chico Pinheiro. Mais um dia aqui firme e forte junto com vocês. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Salve, Xará. Boa noite, comunidade do Brasil inteiro. Exatamente. A gente vai continuar falando sobre a guerra, né? A gente vai falar sobre Israel e também Hamas. Vai ser mais um dia, né, que a gente vai falar sobre essa situação horrorosa, enfim, vítimas, inclusive brasileiros, né, envolvidos entre os mortos. Mas antes de você começar o seu editorial, aí, a gente começar de fato a falar das notícias, vou pedir, claro, aqui na largada do nosso programa para você dar o like e também ativar o sininho para não perder nenhuma informação e nem o início dos nossos programas aqui no ICL Notícias. Vamos lá, Chico, o que temos? Vamos falar da guerra, claro, de vários outros assuntos no Brasil, inclusive assuntos políticos internos, né? Vamos falar disso. Nós estamos a mais de 15 mil quilômetros do palco dessa guerra e estamos metidos nela até o pescoço. Por quê? Porque nós estamos conectados. A internet nos conecta a tudo isso, né? E o pai da tragédia grega, Ésquilo, dizia que a primeira vítima de uma guerra, sabe quem é? A verdade. A verdade. A verdade. Porque a guerra, ela é alimentada por versões, por narrativas, cada um querendo justificar posições, não é? Então lá, 500 anos antes de Cristo, Ésquilo já dizia, a primeira vítima de uma guerra é a verdade. E nos dias atuais, né, eu me lembro quando eu era estudante, que para pesquisar uma coisa, para ter uma informação, para buscar a verdade, eu me enfurnava em bibliotecas. Hoje não, hoje está tudo à sua mão, está no celular, está na internet. Internet, para citar mais autores famosos, né, citado por Humberto Eco, que lá ainda no fim do século passado, né, 1900 e alguma coisa, 1990 e tantos, dizia: o drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. O idiota da aldeia passa a ser o portador da verdade. Estava correto, a gente tem visto isso. Não importa se o idiota, se a aldeia desse idiota é a sua bolha. É ali que ele se alimenta e é ali que ele profere a sua verdade. Agora, pior do que isso, Gabi e Chico, é que promoveu não só a portador da verdade, mas a juiz. É impressionante. Você escreve qualquer coisinha aí no Twitter, no Facebook, no Instagram, qualquer coisa, na mesma hora, você tem julgamentos a favor e contra. As pessoas viraram julgadoras, né? Através das redes sociais? Não. Sociais não tem nada. Meu amigo Frei Beto ensinou, não são redes sociais coisa nenhuma, porque isso não cria ambiente de sociedade. São redes que mais desagregam do que unem. São redes digitais, aí pode ser. Eu diria mais, são redes de algoritmos.
que escolhem o que você vai ler e o que você não vai ler. E quando você vê esse conflito, você precisa buscar a verdade. Como é que você busca a verdade? Estudando, se informando, buscando raízes históricas, né? Porque quando você tem a verdade apresentada sem contextualização, sem saber por que isso surge, você absolve os responsáveis pelas tragédias. Sempre foi assim, e o jornalismo sabe disso. Toda vez que você mostra um fato dissociado da sua gênese, você está absolvendo responsáveis. Você tem que mostrar onde começa isso. E ontem eu citei aqui, volto a citar Bertolt Brecht, primeiro falamos de Ésquilo, hoje eu estou cheio de informações culturais. Né? Ésquilo, pai da tragédia grega, e Brecht, né? Um dramaturgo alemão que escreveu: do rio que tudo arrasta, dizem que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o oprimem. Olha como está violento o rio, mas olha, o que você fez para o rio ficar assim? Estou falando isso olhando aqui para a faixa de Gaza, onde moram 2 milhões de pessoas, né? E daí partiram os mísseis que atingiram Israel. Como é violento esse povo da faixa de Gaza? Como é violento o Hamas? Mas pouca gente fala das margens que o oprime, da faixa de Gaza exprimida entre Israel, governada há bastante tempo já pela ultradireita, assassina, cruel, né, com um povo que não tem nem água para beber, um povo que não tem recurso nenhum, exprimido ali, ó, num território que seria menos que 1/3 do Rio de Janeiro. Né? Tá ali. As pessoas estão exprimidas ali, do tamanho da cidade de Duque de Caxias. Isso não é uma forma de violência? Agora vão falar, não, Chico, agora a ICL está justificando o Hamas. De jeito nenhum. Né? A gente sabe, a gente não justifica ações violentas, ações terroristas, porque são ações terroristas. Não quero dizer que o Hamas é um grupo terrorista. Ele comete ações terroristas, sim, porque mata civis inocentes pela causa. Né? Como eu posso dizer também que existe o terror promovido por estados, por exércitos, por gente armada, que espalha o terror. Ou você acha que civis inocentes, pobres, que vivem na faixa de Gaza hoje, não estão aterrorizados diante dos maiores poderios bélicos e militares do planeta, que é Israel? E hoje ainda, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dizendo: estou com Israel, e ele já mandou até um porta-aviões para a região. Quer dizer, imagina se não é terror o que está passando agora a família que mora na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, Palestina. Quer dizer, eu não justifico, jamais vou justificar ações como essas do Hamas, como também não justifico ataques, né, a populações civis partidas de outras instâncias armadas, mesmo que seja um Estado. Né? E esse Estado de Israel, governado por Netanyahu, primeiro-ministro, cometeu várias atrocidades já contra o povo palestino, contra os islamitas, os que professam a religião muçulmana, inclusive no templo muçulmano em Jerusalém. Então, a gente não justifica isso. A gente tem que procurar aprender, se aprofundar, ver onde começa, qual é a raiz desse conflito, como é que ele veio, como é que esse rio foi sendo conduzido até ficar o que ficou, essa violência toda, que nos mete dentro da guerra. Mas é a guerra que nós precisamos combater, porque nós somos da paz. Eu sou da paz, ó. Isso aqui é um símbolo de um instituto que existe aqui, né, contra as armas. Sou da paz. E eu estava na criação do movimento que gerou o instituto. Eu vi quando a gente inventou esse símbolo, um rapaz chamado Drauzio Gragnani, de uma agência de publicidade, criou o símbolo Sou da Paz. E eu saí como pregador disso. Eu me chamo Francisco de Assis, o santo da paz. Eu quero paz. Eu quero paz. Agora, para você ter paz, não é preciso ter guerra, é preciso ter diálogo, entendimento. Cada vez mais difícil, como é difícil aqui. Essa guerra
tem semeado de novo discordâncias, cisâneas, atritos entre brasileiros que estão a 15 mil quilômetros de distância, não é? Porque aqui, por exemplo, ela serve agora como discurso para a extrema-direita brasileira, para o bolsonarismo. O bolsonarismo se alimenta disso, na falta de uma proposta para o país, na falta de uma resposta crítica e justificada a ações do governo Lula, que tem tirado o país de um atoleiro e do risco, né, de uma ditadura, né, se aproveita disso para poder aderir a um lado, né, e dizer não, é um massacre, porque são senhores da morte. Sempre os que promovem o terror são agentes da morte e nós somos da vida, né? Bolsonaro, eu diria que, de certa maneira, está sendo um pouco salvo pela guerra, que arranjou um pretexto para que ele e a sua bolha, ele e o seu gado, se manifestem nas redes digitais, nas redes de algoritmos, pregando o que é a discórdia, jogando cidadão contra cidadão. Então, o que eu peço às pessoas, qualquer uma, seja à esquerda ou à direita, vamos nos informar e buscar a verdade, estudando um pouco, estudando a história, ouvindo opiniões divergentes, para que a gente possa construir uma coisa mais solidária. Não sabemos quando isso vai acabar, mas é uma tragédia dos dois lados. Hoje descobrimos que morreram brasileiros já. 2, né? Sim. Uma moça e um rapaz. Morreram aí. Desaparecidos, né? Agora é o que o Eduardo Moreira falava hoje de manhã, né? Quando morrem os médicos lá na Barra da Tijuca, são assassinados, a gente fica alvoroçado. Sabe por quê? Porque são pessoas da nossa classe social, são pessoas brancas, são pessoas que estudaram. Agora, quando morrem 3, 4, 5, 10 nas faixas de Gaza brasileiras, que são no Rio de Janeiro, por exemplo, o Complexo da Maré, o Complexo do Alemão, a Rocinha e todas as outras favelas do Brasil, são números que o jornalismo dá assim, mas não vai cobrir como cobriu a morte dos médicos, saber da família como está exatamente, acompanhar os velórios, os sepultamentos. Passa-se por cima, porque é gente pobre, é gente ofendida e humilhada a vida inteira. E depois fica difícil entender, não justificar, mas a violência que pode vir daí. É sobre isso que eu queria propor a nossa reflexão, abrindo o ICL de hoje, e eu não sei se está no ponto, mas a gente vai falar agora, não? Ainda não. A gente vai falar com o Elô. Nós vamos falar com o Elô, porque eu estou tentando aqui um contato urgente com Jerusalém, onde há um grande grupo de brasileiros tentando voltar para o Brasil. Nossa produção segue acompanhando esse assunto, mas enquanto isso a gente vai chamar aqui Elô Vilela, justamente, Chico, para falar de que hoje foi confirmado o nome de outra vítima, né, brasileira, a Bruna Valeano, de 24 anos. Ela que é uma vítima dessa guerra, né, estava na festa, naquela rave que foi atacada pelo Hamas no sábado, foi o primeiro dia de conflito. A Bruna morava em Israel com a família desde 2015, era estudante de comunicação e artes e por 2 anos ela foi instrutora de tiro das Forças de Defesa de Israel. Elô, boa noite para você. É muito triste mais a confirmação dessa morte, né, e ainda tem mais desaparecidos também. Outro brasileiro morto no ataque do Hamas nessa rave foi o Hanani Glaser, né? Depois dos primeiros ataques durante essa festa, ele conseguiu entrar num bunker, postou até um vídeo nas redes sociais, mas ele também foi encontrado depois. Né? Mas o Brasil não é o único país que está passando por essa tristeza profunda de ver os seus compatriotas morrendo nesse conflito, né? Os Estados Unidos já têm cerca de 14 norte-americanos confirmados mortos, outros que eles acreditam que ainda estão em hospitais ou que são reféns. Então, o Brasil está fazendo um esforço muito grande para retirar de lá, né? O governo brasileiro para retirar de lá os que querem sair, os que precisam sair, os que estão com medo. E, infelizmente, a gente tem que dar essa notícia, né, de que alguns não sobreviveram a esse ataque.
realmente é muito triste, muita gente jovem que estava nessa rave, né, infelizmente, e a gente só pode lamentar, né? Com certeza, Elô. Inclusive, hoje prosseguiram bombardeios ali na faixa de Gaza, né? Mais um dia, uma invasão por terra também na região pode acontecer a qualquer momento, com ataques maiores, mais severos, de acordo com o governo de Israel. A gente tem informação de que cerca de 100 mil soldados israelenses estão estacionados na fronteira com Gaza. E também, além disso, né, são cerca de 1.000 israelenses e 830 palestinos mortos até agora e mais de 6 mil feridos, isso dos dois lados, né, juntando todas as vítimas. O Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU condenou o cerco de Israel a Gaza. A gente tem até a imagem aqui com um trecho dessa fala dizendo o seguinte: a imposição de cercos que põem em perigo a vida de civis, privando-os de bens essenciais à sua sobrevivência, é proibida pelo direito humanitário internacional. Sabemos, por experiência amarga, que a vingança não é a resposta. Em última análise, os civis inocentes pagam o preço. Esse foi o comunicado do Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU. Elô, também você vai falar sobre... Pode falar, Elô, vai lá. Eu queria só dar mais um detalhe, porque você sabe que a faixa de Gaza é um pedacinho de terra cercado de água do território de Israel e um trechinho muito curto que é na fronteira com o Egito. E essa fronteira, essa passagem também é muito controlada, mas hoje foi alvo de pelo menos 4 ataques nas últimas 24 horas, ou seja, seria o único local por onde a população poderia escapar, poderia fugir e também está sob ataque, ou seja, a intenção é mesmo para que ninguém possa sair dessa faixa de terra. Exatamente, Elô, e até... A gente teve também o pronunciamento hoje do presidente dos Estados Unidos, né, Joe Biden. Ele fez uma declaração hoje, chamou os ataques do Hamas de um ato de pura maldade e ele também fez um anúncio, anunciou o apoio restrito dos Estados Unidos a Israel. Talvez a gente tenha a fala daqui a pouquinho do presidente dos Estados Unidos, a nossa produção vai separar aqui. Você acompanhou esse pronunciamento, né, Elô? Qual que é a sua avaliação? Basicamente, né, a gente já sabia que Estados Unidos estava apoiando Israel, né? Não é nenhuma novidade. Com certeza, mas você sabe, para mim vem aquele eco, não sei se você se lembra do Bush falando do eixo do mal, quando você começa a usar esse tipo de retórica, é o mal puro, é a essência do mal, aí você já começa a ficar assim com o pé atrás, né? Porque isso mostra um total desequilíbrio, ou seja, a maneira de olhar para a questão já é pré-determinada. Então, faz tempo, por isso mesmo, que o governo dos Estados Unidos perdeu qualquer possibilidade de ser um negociador, de ser um fator de produzir acordos, de ser talvez quem possa trazer a paz. Não pode mais, porque ele tem um compromisso que não se mexe com esse compromisso nos Estados Unidos de apoiar o Estado de Israel, seja ele governado por quem for, seja o primeiro-ministro, uma pessoa como Benjamin Netanyahu, que é muito criticado, inclusive, dentro dos Estados Unidos por estar promovendo uma mudança muito grande que muitos julgam que é um afastamento cada vez maior da democracia. Porém, a gente viu hoje também um senador americano publicar nas redes sociais que toda ajuda militar e financeira que os Estados Unidos estão enviando para a Ucrânia deve ser redirecionada para Israel. Então, por aí, você imagina o clima dentro dos Estados Unidos. O ideal seria se ouvir o presidente dos Estados Unidos dizer o seguinte: ele disse, estamos com Israel, estamos com os israelitas, os israelenses. Sim, quase no piloto automático ali. Mas né? não. Diz assim, eu estou, né, estamos, pode até dizer, defendendo a causa de Israel, mas olhando o povo palestino. Estamos com os que estão sofrendo. Mas quem fala isso é só o papo. Não, isso é impossível. Que olha o sofrimento de ambos os lados, né? De governo dos Estados Unidos é impossível. Agora, Elô, ele com essas duas guerras no horizonte, né? 2 guerras importantes, assim, de vulto.
O que é que vai acontecer? Em matéria de dinheiro, você acha que vai ter um apoio maior também agora para Israel? Ou vai... Para onde ele vai? Para onde vai esse dinheiro maior? O Biden prometeu que vai dar apoio, vai dar todo o apoio ao esforço militar israelense. O que ele quer dizer exatamente com isso, a gente não sabe. A gente sabe que ele está mandando um porta-aviões para lá. Mas a gente já sabe também que o governo americano está aqui, né? O volume de dinheiro que ele jogou nessa guerra da Ucrânia pega os Estados Unidos no contrapé agora. Por outro lado, Chico, a gente também sabe que existe um apoio, assim, quase incondicional de uma grande parcela da população americana, seja das alas mais à direita, como algumas mais à esquerda. Por exemplo, a Alexandria Ocasio-Cortez, a AOC, que é a grande vedete do Partido Democrata, né, eleita em Nova York, ela hoje condenou as manifestações em apoio ao povo palestino que foram feitas em várias cidades do país, por exemplo, para você ter uma ideia. Então, eles vão arranjar dinheiro de algum lugar. O que isso vai causar para a economia americana, que já vem numa situação difícil desde a pandemia, eu não sei, mas se eu tivesse que apostar, eu diria que eles vão arrumar dinheiro em algum lugar para dar sinal de apoio para Israel. A gente nem sabe quanto que Israel precisa, ou vai pedir, ou vai querer, mas a gente sabe que tem muito material bélico de vários países que foi direcionado para a Ucrânia. Então, como é que estão os estoques desses países é que a gente não sabe muito bem, né? Exato. Pois é, você está falando aí da opinião pública do estadunidense, mas isso acontece nos países do Ocidente todo, né? Alguém escreveu aqui agora no nosso chat, se você não cuidar, os jornais farão você odiar as pessoas oprimidas e amar as pessoas que as estão oprimindo. Isso atribuído aqui ao Malcolm X, o Malcolm X, né? Que foi um líder da causa negra dos Estados Unidos, né? Você vai acabar seguindo simplesmente o mainstream, né? Os donos da comunicação, você vai acabar odiando as pessoas que são oprimidas e amando aqueles que as oprimem. Por quê? Porque há um interesse, sempre o interesse do dinheiro, né? Procura o dinheiro, procura em que lado o dinheiro está apoiando, você começa a entender. Então, é natural que você veja, né, a opinião pública sendo conduzida sem reflexão crítica, volto a dizer, sem informação necessária, a não só proferir a sua verdade, Elô, como a tomar posição e dizer assim, eu sou o juiz, e meter o dedo nas redes sociais e falar, a verdade é essa aqui e eu julgo. Julgo, condeno um lado, condeno o outro. Eu ia voltar para você, Elô, mas antes disso eu quero chamar aqui, porque estava difícil a conexão, vamos falar agora ao vivo com Jerusalém, com o Alain Moreira. Alain Moreira está liderando um grupo de 35 evangélicos de várias cidades do interior de São Paulo, que foram fazer uma excursão à Terra Santa, uma excursão religiosa. Sim. E está lá sem poder voltar, vamos falar com ele está num hotel de Jerusalém esperando o resgate. Alain, boa noite para você, você nos ouve? Sim, prazer estar falando com vocês. Eu estou aqui em Jerusalém, no Hotel City, e uma informação que temos nosso resgate já vai acontecer amanhã. Que o Brasil está enviando para repatriar os cidadãos. Nós já fomos selecionados para estar juntos, então amanhã estaremos saindo daqui de Jerusalém com o nosso grupo às 17 horas, o nosso voo sai de Tel Aviv. Alain, vocês chegaram quando e quando seria a volta de vocês em avião comercial? Nós chegamos aqui no dia 2 do 10, e a previsão nossa, sairíamos no dia 14, viemos para a festa e também de Torá, e depois desceríamos para Galileia,
fazendo todo a peregrinação aqui da terra nós nos anos e esse ano tudo corria muito bem, participando de tudo aqui em Jerusalém. Jerusalém estava cheio como há muito tempo não via, tanto judeus vindo de vários lugares, quanto estrangeiros de várias nações. O que acontece durante a festa de Sukkot? Uma marcha das nações abençoando a terra de Israel, e é muito lindo, e a gente veio participar e preparávamos para ser para Galileia já no sábado. Pela manhã nós fomos surpreendidos de uma coisa inusitada. Há 24 anos eu venho aqui em Israel, sempre a gente teve rumo de conflito, mas nunca experimentamos o que a gente experimentou. A Jerusalém, pela primeira vez, foi bombardeada e foi muito temor. Alan, quando que vocês iam voltar? Quando estava marcado o seu voo de volta? 14/10. Só no sábado, né? Seria só no sábado. Sim. E como é que vocês conseguiram botar essas 35 pessoas no voo da FAB, que vai buscar vocês em Tel Aviv? Nós a embaixada e também em Itamaraty, e com os aplicativos que o governo disponibilizou para nós, conseguimos também em contato com algumas pessoas em Brasília, que todo o grupo fosse colocado nesse segundo voo, até porque alguns dos nossos voos foram cancelados e não tinha previsão de remarcar. Escuta, o pessoal aí ficou muito assustado, existe pânico nesse grupo, como é que tá? Como é que tá o dia a dia de vocês? No dia foi muito assustador, porque é algo inusitado, a gente vê de longe uma coisa, participar dos barulhos, sirenes, ir para os bunkers com crianças, com velhos, muito assustador. Mas uma coisa que havia muita segurança é o protocolo que os hotéis que eles seguem, que todos eles aqui seguem, e fazem isso com muita naturalidade, com muita segurança. Então isso nos trouxe segurança, apesar da apreensão. Mas no domingo já voltar à vida normal. Mas ontem nós estávamos voltando da Cidade Velha, a cidade foi atacada novamente, e nós passamos uma das experiências duras, porque fomos pegos na rua enquanto os foguetes estavam chegando na cidade. Então, isso trouxe muito susto e o desejo de realmente tirar o nosso grupo daqui, e graças a Deus conseguimos agora. Pois esperamos que tenha sucesso nesse retorno, né? O governo brasileiro diz que a meta é resgatar todos os brasileiros que estão aí em Israel, principalmente os que estão em visita, os que vão retornar ao Brasil. Então isso vai ser a prioridade, vai trazer todos de volta, a decisão do governo brasileiro. Então esperamos que dê tudo certo com vocês, né? Paz e bem. E shalom, como dizem. Como dizem os judeus, shalom. A embaixada tem dado todo apoio em Itamaraty, e a gente se sente muito seguro de poder dar apoio para ser repatriado para cá. Agradecemos muito ao nosso governo e apoio nesse momento mesmo estando tão longe. Pois o governo brasileiro está cuidando, e o embaixador aí, até um conhecido meu, Fred Maia, está em grande atuação para conseguir, pelo menos, proteger os brasileiros. Você vê que ele ia voltar dia 14, mas antecipar 4 dias já é importantíssimo, né? Porque cada dia a cada 24 horas o perigo, o risco. Cada dia é um risco. A gente vai falar da Operação Resgate mais à frente desses brasileiros, né? Mas vamos voltar para Elô. Inclusive, a gente tem imagens, né, dos aviões, mas só para quem chegou no meio da conversa, né, daqui a pouquinho a gente vai passar essas imagens.
O Alain Moreira, ele está em Jerusalém, né, um brasileiro com 35 evangélicos, estavam ali numa excursão, inclusive pelo que ele disse era bastante comum, né, sempre fez essa viagem, voltaria agora no sábado, quando começou então essa guerra, né, entre Israel, o Hamas. Ele disse que já tinha ido diversas vezes, conseguiram fazer contato com o Itamaraty, que tem recebido apoio do governo federal, e que a embaixada conseguiu, então, colocar todas essas pessoas no mesmo voo. E que as imagens que ele viu é o que a gente tem acompanhado aqui também no Brasil, né? Crianças indo para bunkers, diz que é assustador, mas que as pessoas agem com naturalidade, porque é um protocolo local, então que ele se sentiu muito seguro mesmo diante de toda essa situação. Vamos colocar aqui as imagens que a nossa produção separou. Primeiro a gente vai colocar o voo, né, decolou o primeiro avião da FAB para repatriar 211 brasileiros. Até agora o Brasil recebeu 2.300 pedidos de repatriação de Israel. Vão ser 5 voos até domingo. Inclusive o presidente Lula fez esse anúncio pelas redes sociais. Vamos assistir esse vídeo? É isso, né? Agora também a gente espera que o Alain Moreira e todas as pessoas que estão ali esperando por esse resgate consigam também voltar o mais rápido possível. Sim, né? E aí, Gabi, não é só o brasileiro que está em excursão, como esses evangélicos. Sim. Aí tem muitas pessoas que moram lá e querem voltar nesse momento, temendo o risco de vida, né? Claro, deve ser apavorante você estar no meio desse fogo cruzado, né? Exatamente. E tem página do governo brasileiro que é ao que o Alain se referiu, que um aplicativo, você vai lá, se inscreve e fica na fila para pegar esse avião de volta. Vamos chamar aqui a Tatiana Abud, antropóloga, ela que mora na Espanha, trabalhou para organizações que dão suporte à população dos territórios palestinos e durante um ano ela ficou em Ramallah, né, na Cisjordânia, prestando inclusive serviços humanitários. Tatiana, boa noite, obrigada por aceitar nosso convite. Pela experiência que você tem... Imagina, Tatiana, pela experiência que você tem, a gente quer te ouvir ali, né, do dia a dia com os moradores dessa zona, dessa região, como é que você está enxergando toda essa situação que começou, né, no último sábado. A gente sabe, claro, que os palestinos vivem nessa situação já há bastante tempo, mas que se intensificou desde sábado com o ataque do Hamas. Então, na verdade, eu acho que isso é uma consequência, né, da colonização, desse projeto sionista, de todo o apartheid que está acontecendo, né? Então, assim, as pessoas palestinas vivem isso desde mínimo 1948. Elas são vítimas, sofrem diariamente o que aconteceu esses 2 dias, né, durante esses ataques. Então, assim, são pessoas que foram expulsas das casas, são pessoas que foram expulsas dos seus próprios territórios, elas não têm acesso a água, medicamentos, a serviços básicos, a hospitais, não podem voltar para suas casas. Tem mais de 8 milhões de pessoas refugiadas, expatriadas. Então, assim, agora estão sendo atacadas com bombas de fósforo, tem as casas demolidas, são presas. Vocês supõem que sabem que o Estado de Israel pode prender crianças a partir de 12 anos, então tem toda um mecanismo horroroso, terrorífico, colonizador, de apartheid. Então, para mim, assim, não é minha opinião, na verdade, porque é minha opinião de um ano de residência lá, não acredito que seja assim uma grande experta, mas são relatos que eu ouvi de pessoas próximas, de famílias e das pessoas diretoras e diretores das organizações com quem eu trabalhei. Então, assim, eu acho que assim, não tem como você saber do que essas pessoas passam, a não ser que você esteja ali, porque é muito violento. Todos os dias acontece coisa, todos os dias são pessoas assassinadas, crianças, jovens, adultos, pessoas idosas. É um projeto racista, islamofóbico. Então, assim, é super complicado. Eu acho que isso não é mais que uma resposta, assim, a tudo isso. Então,
É um pouco isso. É a minha visão, e não só a minha visão, como todos os relatos que eu escutei. Então, eu estou transmitindo a situação de lá. Sou uma transmissora. Eu queria, Tatiana, se você pudesse contar um pouco do que foi o trabalho que você fez lá, né? Qual foi a realidade que você conheceu? E uma pergunta que eu te fiz mais cedo hoje, quando eu te chamei no telefone, né? A gente aqui lamenta a perda de vidas, sem nacionalidade, religião, raça, o que seja. E eu queria saber se você consegue lamentar as vidas dos dois lados, quando você vê o que está acontecendo lá. Tá, então, respondendo a primeira pergunta, era sobre as organizações, né, com que eu trabalhei? Tá, eu trabalhei com 4 organizações, 2 delas trabalham em prisões, então, uma delas trabalha com presos e presas políticas, a segunda trabalha com crianças presas, a terceira faz um trabalho de pesquisa e incidência super potente, também trabalha com jovens, né, tanto do 48, que é como é chamado hoje Estado de Israel, como na Cisjordânia, e a quarta é um centro de saúde, um hospital chamado Alda, que dá atenção psicológica, atende a pessoas vítimas de bombardeio, com estresse pós-traumático, atenção às famílias. Então, assim, o trabalho de Gaza é mais de atenção humanitária, porque eles se destrói constantemente casas, o bairro, justamente agora, os 3 grandes bairros que foram destruídos agora, que foram bombardeados, são onde eles têm o centro de saúde, que é Khan Yunis, Rafah e Jabalia. E é uma constante, né? Uma constante. Então, assim, a prisão a céu aberto é a maior prisão do mundo, né? E sobre... Desculpa, deixa eu só beber uma... sobre lamentar as perdas, eu acho que é um pouco assim, porque eu acho que eu escutei muito... eu ouvi muito essa pergunta, né? Eu estive 2 dias seguidos, assim, 24 horas ouvindo entrevistas, né? Então, assim, a mídia ocidental, eu acho que na verdade faz essa pergunta como, são civis, né? Como se sendo civil tivesse um ponto assim de inocência, mas assim a maquinária a estrutura israelense, ela não funciona sem os colonos e as colonas. Então, assim, as pessoas que ocupam ilegalmente o território, elas também formam parte desse mecanismo, né? Então, assim, eu gosto. Eu queria muito colocar ênfase também agora nas pessoas israelenses que apoiam a Palestina e a não ocupação, ou os grupos de judeus ultra-ortodoxos que também estão em contra da ocupação. Então, assim, eu me solidarizo com isso e com esse povo que vem sofrendo todas essas agressões, como eu falei no começo, há 75 anos, né? Então, são pessoas que assim, quando a gente fala, né, das pessoas que foram assassinadas agora, elas entraram em casas. Teve alguns assentamentos que foram construídos do zero, e principalmente os assentamentos na Cisjordânia, que hoje em dia tem mais ou menos 270 e mais 700 mil colonos moram na Cisjordânia, mas outras pessoas entraram em casas com todas as mobílias, com quadros na parede, com itens, sei lá, talheres e coisas que pertenciam a outras pessoas. Então, assim, essa coisa de eu não sabia é muito naíve do meu ponto de vista, é muito sórdido, é muito sádico, porque não tem como você não pensar quem eram essas pessoas que viviam aqui antes. Minha opinião, e como digo sempre, opinião, e eu escutei, na verdade, essa história da família, eu fiz uma entrevista uma vez com uma soldada israelense, que ela é desertora, e ela me contou isso, que o avô dela foi uma das pessoas que ocupou uma casa em Haifa, já com toda essa estrutura. Então, eu não vou... Que claramente pertencia a uma outra família, né? Claro, famílias palestinas. E hoje em dia também, assim, se você vai, por exemplo, em Jaffa, aqui do lado de Tel Aviv, né, que agora querem anexar Tel Aviv, assim, que foi construída, Jaffa era um povoado, uma cidade palestina, tem esses mercadinhos hipsters, né, que as pessoas vendem esses itens, e você vê que essas são famílias árabes que moravam aqui, esses utensílios são super antigos, algumas coisas que você vê que o que está fazendo lá, né, e por que eles estão vendendo essas coisas. É muito impressionante.
Tatiana, eu queria saber um pouco mais do seu dia a dia lá na faixa de Gaza. Você presenciou, testemunhou ataques nesse dia a dia, ataque aos moradores? Como era essa tua rotina lá? Então, a minha ONG, ela não tinha, porque existe uma regra, uma lei no Estado de Israel, que algumas ONGs elas têm que ser registradas no Estado de Israel e na Cisjordânia. A minha não estava registrada no Estado de Israel, então eu não podia entrar na faixa de Gaza, mas eu fazia o segmento dos projetos online e segmento, assim, uma vez por semana, e estava sempre pendente, porque desde que eu entrei no ano passado, tiveram vários ataques, e os ataques são constantes, né? Então, assim, se não é bombardeio, é uma prisão que está controlada por terra, por ar e por mar. Então, sempre tem, sei lá, se uma pessoa, um pescador cruza uma linha que um soldado que está lá na torre acha que é um limite, ele dispara e ele assassina essa pessoa. Se umas crianças estão brincando, desculpa, perto do checkpoint, elas também são assassinadas, ou um pastor de ovelhas. Então, assim, constantemente tinham essas situações e são os relatos também das pessoas que trabalhavam comigo, que nós apoiávamos. Mas eu nunca entrei. Obrigado. Tatiana, eu queria perguntar aos moradores com quem você conviveu, você teve contato, como você percebia a relação com o Hamas? Eles apoiavam, uma parte apoiava? Qual era a opinião deles sobre esse grupo fundamentalista? Então, na verdade, o tema política já é uma coisa... Eu não sei dizer, assim, quais pessoas, quais meus amigos apoiavam Hamas ou não. O que as pessoas sentem é que elas estão completamente abandonadas, tanto pela autoridade palestina, quanto pelo resto do mundo, seja os Estados europeus, seja os Estados Unidos, seja qualquer Estado. Então, assim, não é questão de ou apoiar o Hamas, ou apoiar o Riyad, não sei o quê. É como essa solidão faz com que qualquer forma de resistência que possa levar a uma libertação da Palestina e que haja um pouco de reparação histórica, que não, olha, em 1000 anos eu acho que isso não vai acontecer, então as pessoas apoiam isso. Tem vários grupos organizados, os Lions Den de Nablus, grupos organizados de Jenin, então a resistência ela é múltipla, e ela, como o território também está super fragmentado, porque é uma estratégia de Israel, né? Então você vai fragmentando, vai construindo colônias, então as pessoas não podem andar de um território para o outro, e isso faz com que a luta seja fragmentada também. Então qualquer forma de resistência dentro dessa fragmentação é bem-vinda por todas essas pessoas, todas as que eu conheci pelo menos, não vou falar em nome de todas. Tatiana, quero agradecer muito a sua presença aqui, a Tatiana Diniz, que é antropóloga e que contou um pouco sobre como todo esse clima, né, de guerra está introjetado ali na vida dos palestinos. Ela morou em Ramallah, na Cisjordânia, por 1 ano, né, ficou prestando serviços humanitários, né, comunitários. Quero te agradecer muito, um abraço, até uma próxima, Tatiana. Obrigada a vocês. Obrigado, querido. Olha, como é importante a pessoa ter vivido essa experiência de estar com os outros perto, né? Sim. Até me faz lembrar aqui o nosso Eduardo Moreira, no seu livro Travessia, que ele conta como é que ele deixou de ser banqueiro para ser companheiro, né? Ele foi morar em assentamentos do MST, sim. Ele foi morar com quilombolas, ele foi morar com os indígenas Guaranis Caiovás. Chico, só essa vivência vai dar. E quando você vê, você encontra a descrição dele do que é morar com os Guarani Caiovás, uma das regiões mais ricas do Brasil, que é Mato Grosso do Sul, você entende o que é morar cercado por violência, por opressão. Indígenas mortos de qualquer maneira, né, por fazendeiros gananciosos. É preciso que você chegue perto para entender, né, o drama dessas pessoas. E isso serve, esse conflito todo serve para a radicalização, né, hoje, para dar discursos para um lado, para o outro. Elô, vamos falar disso, Elô? Vamos. Essa guerra de narrativas, que eles gostam de falar em narrativas aqui no Brasil, como é que você está vendo isso? Então, a gente separou até uns exemplos que eu acho que são bastante curiosos, como que a imprensa escolhe
certas palavras, né? Então, quando vai se referir aos palestinos ou aos israelenses, os israelenses foram assassinados, os palestinos morreram. Olha aí na tela, pelo menos 70 assassinados em Israel, 198 mortos em Gaza. Então, implica uma ação. Alguém matou o israelense. O cara em Gaza morreu simplesmente. Ali se repete o mesmo exemplo. Mais de 500 pessoas morreram em Gaza. E embaixo, mais de 700 pessoas foram assassinadas em Israel. Agora, o curioso é que esse é um exemplo da BBC. Mas a BBC, hoje saiu uma notícia super interessante, que a BBC se recusou a atender um pedido da secretária de Cultura do governo britânico que pedia que tratasse o Hamas como terrorista, que usasse o termo terrorista quando falasse do Hamas. E a BBC se recusou e disse: você vai ouvir aqui essa organização ser chamada de terrorista várias vezes, não por nós, mas por pessoas que nós entrevistamos, por representantes do governo britânico, mas nós não vamos tomar essa atitude. O que eu achei bastante curioso, cuidado com o uso das palavras e como que, né, a gente sabe, tudo que se diz, né, define as pessoas, define os grupos e define posições até políticas, né? Então, Elô, eu achei bastante curioso. Elô, eu falei até no começo aqui, né, ações terroristas, ações que levam terror, mas que levam a partir de grupos armados como o Hamas, e leva a partir de exércitos, quando aterrorizam as pessoas. Mas não quer dizer que, fundamentalmente, são grupos terroristas. São grupos, você pode dizer até fanáticos, extremistas, que são grupos... Mas nós não sabemos das margens que os oprimem. Sim. E para falar de palavras, Chico, só para falar de palavras, né? Quantas vezes que eu já li as ocupações palestinas em Israel? É como se o povo palestino ocupasse áreas de Israel. Ora, historicamente, é um tanto contrário, né? Porque foi lá até o ano 70 depois de Cristo, tudo bem, os hebreus estavam ali. Mas depois disso, os judeus estavam ali. Mas depois disso, a maioria dessas pessoas, há 100, 200 anos, era território de palestinos e outros povos, né? Aí o sionismo fez com que os judeus voltassem, porque creem que essa é a sua terra prometida por Deus, a Moisés e tal. Né? Mas você fala de ocupação de palestinos no território de Israel. Opa, alto lá, como é difícil entender. Essa guerra de palavras também, né? E a gente viu o mapa, né? E a Tatiana fez referência a isso, como que as áreas ocupadas, as áreas onde os palestinos moram foram sendo fragmentadas para você não poder ter comunicação entre elas. Então, é muito difícil essa correlação ser equilibrada quando você fala da violência ou dos ataques, né, de um lado e de outro, porque um tem exército, tem bomba atômica, tem bomba de fósforo, tem ataque... E o outro não tem nada disso, né? Tem alguma coisa, mas não se compara. Então, a gente fica numa posição, vou te falar honestamente, a gente fica numa posição muito delicada quando vai falar desse assunto, para não ser injusto, né? Mas também para não exagerar para um lado nem para o outro. É bastante delicado, mas como que uma população que está na situação que os palestinos estão há tantos anos vai se defender e vai virar o jogo para poder ter um Estado e ter soberania e ter autodeterminação? É difícil, né? É sobrevivência e ponto, né, Elô? É a única reivindicação do momento, é ficar vivo. Elô falou dessa fragmentação, eu vou pedir para a gente voltar com aquele mapa que a gente mostrou ontem. Dá para botar aquele mapa que estava agora aí, que mostra a evolução. Olha só, em 1946, essa área escura aqui era a área onde estavam palestinos. E essas partes brancas, onde estavam os judeus. Só que em 1947, a ONU fez essa divisão. Ficou aqui no norte palestinos, aqui é a Cisjordânia, e aqui a faixa de Gaza. Veja, a faixa de Gaza vinha aqui, vinha toda a fronteira com o Egito. 47. Em 67,
a coisa já estava assim. Os palestinos já estavam mais condensados aqui dentro da Cisjordânia e a faixa de Gaza virou uma tripinha ali. Em 2010, olha aqui, olha o que é a faixa de Gaza, minúscula, e olha o território único da Cisjordânia, como é que está todo fragmentado. Por quê? Porque o governo ultradireitista de Israel meteu colônias de israelenses aqui dentro. Então, a pessoa que mora aqui nessa área escura, que você está vendo, pretinha, ela não consegue chegar na outra, a não ser passando por dentro de território de israelenses. Quer dizer, é uma coisa de aniquilar mesmo. Vamos tirar, varrer esses caras aqui, mas só que não vão conseguir, nem um lado nem outro. É preciso retornar à ideia dos dois estados, que é dificílima, né? Proposta até por um diplomata brasileiro, a solução dos dois estados. Não, eu quero retomar a questão da guerra das palavras e das versões, narrativas, etc. Não, para lembrar como criou uma confusão, como ficou uma cobrança em cima do Lula, por exemplo. Ele chamou de uma ação terrorista. A ação do Hamas é rotulada, chamada em rede social pelo presidente da República como esse evento, a ação, é uma ação que leva a terror. Sim, e ele chamou, e o presidente chamou de terrorista. O Itamaraty, não, porque o Itamaraty segue cartilhas, recomendações da ONU que não chamam o Hamas de terrorista, portanto, o Itamaraty está numa linha, e outra coisa é a opinião do presidente da República. Mas se fez uma confusão tão grande em cima disso, o Brasil não chamou a ação de terrorista. Gente, o presidente da República foi lá e disse que era uma ação terrorista. Lamentou as mortes de israelenses e disse que era uma ação terrorista. O Itamaraty não pode, sair gritando, olha os terroristas, olha os terroristas. Quando Hitler ocupou a França, né, e veio a resistência francesa, né, e eu conversei até com um cara que pertenceu à resistência francesa, né, ele contando, eles explodiam postos chaves onde estavam, hotéis onde estavam oficiais nazistas, em defesa dos... É uma ação que levava o terror a eles? Sim. Agora você vai falar que a resistência francesa era terrorista? A resistência terrorista não, tinha atos, né? Bom, Chico, se for assim, eu vou voltar lá no Haiti, né? A gente vai dizer que os ex-escravizados haitianos que mataram os franceses todos e assim declararam a independência foram terroristas? Não. Chico Sá, eu achei super interessante você lembrar esse ponto, porque isso é um problema que está acontecendo agora no Conselho de Segurança da ONU, onde o Brasil é, no momento, o presidente, o Conselho expandido, aquele que tem 15 países, né? O Brasil está na presidência e tem sido muito pressionado pelo diplomata de Israel para que trate o Hamas como uma organização terrorista. E o governo do Brasil, exatamente por isso que você falou, se recusa a fazer, porque diz, não é assim que a ONU trata, então não é assim que nós vamos tratar, ponto. Exatamente. Exatamente. Agora, a gente tem uma situação aqui no Brasil, né, que a gente já tem uma polarização política e muita gente também se aproveita de discurso, né? A direita quer colar, por exemplo, na esquerda uma pecha de terrorista, de aliada do Hamas, né? Teve, inclusive, um bate-boca na Câmara entre os deputados Lindbergh Faria, do PT, e a Carla Zambelli, do PL. A gente tem esse vídeo aqui. Vamos assistir? Para concluir, eu estou vendo aqui uma deputada, essa deputada que está me interrompendo aqui, andando com revólver em punho, perseguindo uma pessoa nas vésperas da eleição. Isso é terrorismo, querida. A senhora não sabe, explodir bomba é terrorismo. Essa é a verdade, isso é terrorismo, é terrorismo. A senhora é uma terrorista. A senhora é uma terrorista. Você não é homem de dizer isso, não. Então, lave sua boca com sabão, lindinho, antes de falar da minha família e da forma como eu protejo minha família. Porque eu estou sendo atacada porque eu sou de direita. Eu estou sendo atacada porque sou uma mulher. Eu estou sendo atacada por pessoas como você que contam mentira aqui na tribuna, sem falar o porquê que a gente pensa as coisas. É por isso que eu estou sendo atacada. É por isso que eu ando com defesa policial. Então não me venha falar barbáries. E lave a sua boca com sabão antes de falar de mim.
Próximo inscrito, deputado Reinaldo Stefani. Gente, silêncio, por favor. Daqui a pouco a gente restabelece a ordem, eu vou continuar a lista. Então, assim, vamos restabelecer a ordem no plenário. Deputado Reinaldo Stefani. Vamos restabelecer a ordem, por favor. Acalmem-se, deputados. Deputado Charles Fernandes. Deputada professora Luciene Cavalcante. Deputado Benes. Inclusive, quem deu o tom da extrema-direita foi o próprio Jair Bolsonaro, né? Ele postou poucos minutos depois que começou o conflito lá no sábado, né? O ataque do Hamas. Ele postou nas redes sociais e também um vídeo no Instagram dele com o Benjamin Netanyahu. Ele fez uma postagem dizendo o seguinte: pelo respeito e admiração ao povo de Israel, repudio o ataque terrorista feito pelo Hamas, grupo terrorista que parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva quando o TSE o anunciou vencedor das eleições de 2022. Ele não fala nem a palavra presidente, né? Não, há um esforço tremendo da extrema-direita que quebrou o Palácio do Planalto, quebrou o STF, quebrou o Congresso, praticou terrorismo, ia explodir o aeroporto de Brasília. Terrorismo. Há um esforço de todos esses terroristas em fazer essa associação de Hamas, esquerda no Brasil, e seguir com a velha polarização, né? Há um esforço tremendo. E junta-se a isso o fato dos evangélicos terem uma associação, uma ligação que eles inventaram com Israel, que é uma ligação baseada no Velho Testamento, por conta do que diz o Gênesis, né? Dos filhos de Abraão. Então, eles criaram uma ligação simbólica. E na marcha com Jesus aqui, de 2017, o cônsul-geral de Israel, por conta dessa ligação, participou da marcha. Então, aconteceram várias atitudes. O próprio Bibi, o Netanyahu, ele, quando esteve no Brasil, ele falou que era muito bem-vinda essa associação e esse pendor, digamos assim, dos evangélicos por Israel. Ele agradeceu isso. Então, foi criada uma ligação que não se sustenta em nada, a não ser numa simbologia religiosa que você cata aqui, cata acolá no Antigo Testamento. Foi criado isso. Então, você pega também todas as igrejas hoje, o Malafaia, por exemplo, que dizia que o Deus de Israel é o nosso Deus, ele diz isso na igreja dele todo dia. Também os pentecostais não gostam do Evangelho de Jesus Cristo, não. Eles gostam do Antigo Testamento. Exatamente. Que é um negócio por isso que eles fizeram, eles construíram essa ligação simbólica com uma narrativa, para voltar ao que eles gostam tanto, uma narrativa criada, como se alguém vai criar uma peça de ficção. Criaram isso e se juntaram. Agora eles estão colados a Israel, e isso ajuda agora na polarização a quebrar o pau, né? Porque todas as igrejas evangélicas estão aliadas a Israel e, assim como na eleição de 2022, sentando a pua em Lula na esquerda a partir da guerra em Israel. Vê que loucura. E não entendem que agora Bolsonaro recebe uma líder política neonazista. Não, eles estão colados com uma facção de extrema-direita israelense, né? Eles não estão colados com, né, a sociedade israelense, que, como bem a Tatiana lembrou, tem muitos que são contra, inclusive, a ocupação das áreas palestinas. Então, existe uma ligação aí com uma ideologia política, né? Extrema-direita, exatamente, Elô. Vamos também ver como é que a esquerda tem se posicionado a respeito disso. Teve um discurso da deputada Jandira Fegali, do PCdoB. Vamos assistir. As coisas chegam a esse ponto depois de terem sido avisados muitas vezes. O governo de Israel sabia dessa possibilidade e nada fez. Ao contrário, piorou os ataques e o cerceamento ao povo palestino. Então é óbvio que nós precisamos condenar todos os ataques à população civil, venha de onde vier. Mas o que nós precisamos como parlamento brasileiro,
O que nós somos como parlamento brasileiro é lutar pela paz, é nos posicionarmos contra todos os ataques terroristas de um grupo, ou terrorismo de Estado, como é o de Israel. Temos que ser contra todos os ataques que façam as pessoas civis perderem suas vidas. Condenar, sim, todos eles, com certeza. Mas aqui nós temos que nos posicionar pelo cessar-fogo, pela paz, pela garantia dos dois Estados e pelos direitos dos dois povos, que são irmãos, tanto o povo judeu como o povo palestino. E é dessa forma que a gente fala. Obrigado. Inclusive, o MST publicou uma nota com uma posição mais tradicional da esquerda brasileira, né, vamos dizer assim, que é aquela do apoio ao reconhecimento de um Estado palestino. Sim. A gente tem a imagem também aí na tela, eu vou ler esse trechinho. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil, mais uma vez, reitera nosso apoio total e restrito à luta do povo palestino pela sua autodeterminação e contra a política de apartheid, implementada por Israel. A resistência palestina, desde Gaza, reagiu de maneira legítima às agressões e à política de extermínio que Israel implementa na região há mais de 75 anos. Então, também aí, a deputada, antes a gente viu um vídeo, né, da deputada Jandira Fegali, também o movimento dos trabalhadores rurais sem terra a respeito disso. Elô, quero ouvir também a sua avaliação. A Jandira defendeu uma posição que é claramente a posição do governo brasileiro. É uma posição tradicional da diplomacia brasileira, inclusive. Não tem nenhuma surpresa, nenhuma novidade nessa posição do governo brasileiro. A posição do MST, que é um movimento social que não representa o governo brasileiro em absolutamente nada, certo? Vamos fazer essa ressalva. Tem uma posição um pouco diferente, é um apoio maior a qualquer ação de resistência do povo palestino a essa ocupação militar que o Israel exerce ali no território. Você teve numa manifestação, não, Elô, hoje, em apoio à Palestina, inclusive, ouviu um manifestante? Teve uma manifestação pequena aqui, tá? Não foi nada grande, tinha uma supostamente no Rio de Janeiro e vai ter uma outra aí em São Paulo. O MST é uma das organizações encabeçando. Então foi uma manifestação pequena, mas foi uma oportunidade de encontrar pessoas que têm mais ligação com essa história do que a gente, né? Então eu conversei com um rapaz que tem família na Palestina, na Cisjordânia, um rapaz que se formou em medicina, inclusive aqui no Brasil, ele mora no Brasil. Hoje, Elô, o Michel German, inclusive professor aqui no ICL, né, que fala muitas vezes a respeito, pesquisador, na verdade. Judeu. Exatamente, também ligado ao Instituto Brasil-Israel. Ele foi hostilizado no Rio de Janeiro, numa universidade também, por pessoas que estavam lá realmente para perseguir o Michel German. A nossa produção está separando esse vídeo também para a gente ter uma ideia de como... Gente, que loucura como isso. Esquentou a coisa aqui, né? Retomou toda a guerra eleitoral de 2022, agora com essa história. E conseguiram se livrar das outras encrencas. Ninguém fala mais, né? Ninguém fala mais da Carla Zambelli, ninguém fala mais de Sérgio Moro, ninguém fala das joias de Bolsonaro e dos atos golpistas, porque isso aí agora ocupa. Agora a gente teve a revelação de um cheque fantasma com o qual o Flávio Bolsonaro comprou 12 salas no Rio de Janeiro, 12 imóveis, e isso está ali um cantinho no noticiário. Então, eles estão tirando muito proveito em esquentando essa polarização, eles tiram muito proveito e saem do noticiário negativo, né? E eles esquecem, e nessa hora também, eles escondem e apagam, tem muita gente apagando, apoio a grupos neonazistas no Brasil, a ligação com o neonazismo no Brasil. Então, há infinitas contradições na cabeça do bolsonarista nesse momento, mas interessa a eles limpar qualquer ideia de ligação com o neonazismo, que seria uma afronta aos judeus. Eles estão limpando essa área inteiramente para dizer, não, agora nós somos 100% Israel, não temos nada a ver com as células neonazistas de Santa Catarina, do Paraná e etc. E eu lembro, não paro de falar disso, que a líder neta do ministro das Finanças do Hitler, lembrado, a Beatriz von Storch, foi recebida aqui, nazista assumida, do Partido Alternativo Alemão.
foi recebida por Bolsonaro. Bolsonaro também, né, recebeu o David Ernest Duke, supremacista branco, antissemita, político de extrema-direita, criminoso, condenado e membro, foi amigo de membros, né, da Ku Klux Klan. Foi membro da Câmara dos Representantes da Louisiana no Partido Republicano dos Estados Unidos. Então, aí você vê, não é uma ligação religiosa, é uma ligação ideológica de extrema-direita, todos eles. Vamos dar um contexto um pouquinho melhor a respeito do professor German, né? Ele que abandonou um debate, né? Depois de ser completamente hostilizado. Ele estava falando sobre Israel, Hamas, sobre essas projeções, né, do conflito ali que aconteceu na PUC do Rio de Janeiro. O professor Michel German, que é doutor em História Social, um dos principais estudiosos desse tema. Vamos assistir como é que foi essa história. A gente tem o vídeo agora, vamos ver. Durante a palestra, a gente descobriu que a nossa colega judia aqui do Rio de Janeiro, que foi morar em Israel, Bruna, foi encontrada morta. Ela estava na festa que o Hamas invadiu, que o Hamas entrou sequestrando, matando, estuprando mulheres judias. Mas todos os judeus aqui não concordam e não se sentem representados pelo... Todos eu não sei, mas eu quero dizer que 95% não estão se sentindo representados pelo Michel German. Não estão. Nós não nos sentimos representados. Ele não está aqui representando ninguém. Ele está aqui como professor, elucidando um tema. Olha só. Você vai fazer uma pergunta? Olha, eu não estou gritando com você. Você vai fazer uma pergunta? Não. Eu vou fazer uma pergunta. Repudiar o que o Hamas está fazendo é o mínimo. Mas por que é uma resposta? Por que isso é uma resposta, não um ataque? Isso é um ataque de colonização! Não, peraí. A gente não vai fazer essa discussão dessa forma, ou a gente simplesmente vai cancelar o resto da discussão. Não tem condição. Vocês ganharam. Importante a posição também da professora a respeito disso ali, né? Porque não se pode, o professor que estava sendo ouvido numa universidade a respeito disso, o professor Michel German, inclusive, respeitadíssimo a respeito desse tema. Você está representando quem? Ela queria que ele representasse Netanyahu? Faz Só sentido, pode, né? Faz sentido. Aí, mas isso para mostrar um pouco o clima que a gente está vivendo que se instalou agora. a partir disso, da guerra. Vamos chamar o Tiago Ávila para a nossa conversa. Por favor, o Tiago, que é por favor, especialista Gabi. em relações internacionais, esteve pessoalmente em Israel, Gaza, Cisjordânia. Ele vai ajudar a gente a entender, né, esse conflito, que é o que tudo indica está longe Só de terminar. Claro. Eu, inclusive, tinha sugerido o Tiago para falar com a gente sobre esse e outros assuntos. O Tiago é excelente. Ele me foi apresentado pela minha filha mais velha, Ana Catarina, que falou: pai, olha esse cara aqui no Instagram, olha esse cara aqui. E eu comecei a ver, falei, pô, como é que esse menino é tão sabido? Como ele sabe tanta coisa? Que visão clara e crítica que ele tem da realidade. E aí a gente descobriu você, Tiago. Eu fico muito feliz de te receber aqui. Boa noite, Tiago. Obrigado a todo mundo. É um prazer estar aqui no ICL. Admiro muito o trabalho que vocês fazem, gente. Essa batalha da informação é tão difícil, né? Nesses dias a gente tem visto com tamanha restrição da liberdade de imprensa, da liberdade de opinião política nas mídias sociais, em todos os veículos que a gente tem, a gente vai vendo o quanto é difícil travar a batalha das ideias, sendo que existe uma maré hegemônica de dominação que reproduz uma sociedade com exploração, opressões e destruição da natureza, e quando a gente enfrenta isso é muito duro. E eu admiro muito o trabalho que vocês fazem no ICL, porque vocês têm toda a coragem de enfrentar e lutar essa grande batalha do nosso tempo, que é uma batalha por verdade, por justiça e pela paz verdadeira mesmo. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, gente. Obrigada, Tiago. É super querido. recíproco, sem contar o didatismo, né, do Tiago nas redes sociais. É algo tão complexo da gente compreender. Ele tem feito vídeos curtos, muitas vezes, para explicar tudo o que está acontecendo. Agora, à tarde, Tiago, o grupo islâmico fundamentalista do Iêmen postou também um vídeo nas redes sociais ameaçando entrar nessa história, né? Há uma discussão sobre uma eventual participação do Hezbollah também no conflito. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. E, geopolítica. Exatamente. O que a gente pode esperar, né? A gente tem visto, pelo menos até o momento, cada vez mais a situação se agravando. Isso é muito importante, Gabriela e demais,
Porque a gente vê que é um conflito que não é de hoje, né? Já são 75 anos de colonização e apartheid que acontece contra o povo palestino, contra as mais de 7 milhões de pessoas que viviam originalmente ali, de forma originária, e que ainda vivem hoje, tanto na Cisjordânia ocupada, como nas áreas ocupadas em 1948, que são chamados de árabes israelenses, como as 2 milhões e 200 mil pessoas que vivem na maior prisão sem teto do mundo, que é Gaza hoje. Portanto, ao longo desses 75 anos, em diversos momentos, a situação escalou para uma necessidade tamanha das pessoas defenderem o povo palestino, que envolveu diversos outros países. Então, isso aconteceu em 2006 também. Em 2006, depois que o governo sionista retirou as últimas colônias que tinha em Gaza para executar seu plano de cercar aquela área e transformar, de fato, fazer um cerco, uma política de sítio, né, que inclusive é crime de guerra, quando a gente viu em 2006, quando começou o novo bombardeio a Gaza, o Líbano respondeu. O Líbano respondeu em solidariedade. E a gente vê isso ao longo da história da humanidade, né, gente? Ninguém quer ver uma guerra. Agora, a gente sequer pode chamar de guerra o que Israel pratica contra o povo palestino há 75 anos. Porque a gente está falando da 4ª ou 5ª maior potência militar do mundo, que tem armas nucleares, que tem armamento de última geração, que em apenas 2 dias, em 2014, por exemplo, jogou tantas bombas na faixa de Gaza, que era o equivalente a 1 quilo de explosivo para cada família de 5 pessoas, numa das áreas mais densamente povoadas do mundo, gente, onde 2 milhões de pessoas estão numa área do tamanho do plano piloto de Brasília. Então a gente está falando de algo que mata severamente civis e que gera um impacto terrível. E isso gera a solidariedade dos povos, assim como o apartheid na África do Sul gerava a solidariedade dos povos que provocavam uma política de boicote, de desinvestimento e sanções. Assim como as leis de segregação racial de Jim Crow nos Estados Unidos, que Martin Luther King, Malcolm X e tantas pessoas enfrentaram com tanta coragem, também encontravam eco na solidariedade internacionalista. Assim como, há pouco mais de um mês atrás, quando o neocolonialismo francês e estadunidense queria invadir o Níger pela sua vontade de não ser mais uma mera colônia francesa, foi encontrado e pararam seus planos na solidariedade do povo de Burkina Faso e de Mali, que disseram, essa luta também é nossa, e se vocês tentarem invadir o Níger, vocês vão encontrar uma aliança militar defensiva de 3 países que sabem que a sua libertação não se alcança sozinho, é em coletivo enquanto humanidade. Eu carrego muito para mim, gente, aquela fala do Nelson Mandela, que foi uma pessoa que enfrentou 27 anos de prisão por conta do apartheid, e que ao sair, ele falou, olha, nós estamos em vias de libertar a África do Sul do apartheid, mas o povo, a humanidade, só será verdadeiramente livre quando o povo palestino também for livre. Então, isso é algo que nós devemos levar em consideração. Quando o Líbano, quando o Iêmen, quando diversos outros povos se manifestam em favor do povo palestino, é numa política defensiva, porque estão lidando com uma potência militar que há 75 anos pratica colonização e apartheid. Então, se esses povos não se colocarem pelo povo palestino, quem se colocará? Porque a gente já viu ao longo de 75 anos a diplomacia falhar, porque Israel simplesmente não respeita tratados internacionais, não respeita sentenças e condenações das cortes internacionais, não respeita relatório das organizações de direitos humanos como Anistia Internacional e Human Rights Watch, que atestam que Israel pratica um regime de apartheid. Portanto, se ele não é um Estado sionista que não respeita ninguém e nada, com o que a gente vai contar, com o que o povo palestino vai contar para ter direito à vida e à dignidade? Vai ser um enfrentamento militar? Vai ser uma vitória militar? Impossível. A gente está falando de realmente uma potência militar ali. Então, o povo palestino hoje, que está nesse momento recebendo bombas na cabeça em Gaza, em hospitais, nos poucos equipamentos públicos que existem ainda, eles dependem de nós, dependem da nossa coragem de enfrentar esse cerco midiático, que numa cobertura, por exemplo, de um grande veículo de comunicação do Brasil, dedicou 40 minutos no domingo para falar dessa situação, e desses 40 minutos, 37 minutos foi numa perspectiva sionista, e menos de 3 minutos estavam dedicados à perspectiva do povo palestino. Então a gente está falando de poderes muito grandes estabelecidos, que são os mesmos, como a Heloísa estava falando, que defendem uma dinâmica de classe de uma sociedade que explora, oprime e destrói a natureza. E a extrema-direita, que é muito organizada em Israel e é muito organizada aqui no Brasil também, vai ter capacidade de criar uma narrativa ideológica que desumaniza as pessoas, porque a dominação, dizia aquele italiano chamado Gramsci, né, que a hegemonia ela se mantém a partir do consentimento e da coerção. A coerção é com a força militar, como eles fazem em Gaza, mas o consentimento é a partir da ideologia, de desumanizar, de tratar o povo oriental, com essa lógica orientalista, como violento, de tratar o povo palestino como intolerante, né, como não respeitador da liberdade religiosa, sendo que antes
da criação do Estado de Israel, da dinâmica sionista da criação do Estado de Israel, os povos viviam em paz lá, entre muçulmanos, entre 10% de cristãos e entre 3% de judeus. Portanto, é um povo que já viveu em paz antes da interferência imperialista e que merece viver em paz. E nós devemos buscar a paz verdadeira. Eu admiro muito, e eu tenho certeza que é com as melhores intenções, Elo e demais, quando as pessoas falam, orem por Israel. E que bom que a gente consiga dedicar boas energias e que nunca mais nenhum civil sofra por conflitos injustos assim. Mas a paz verdadeira só vai ser alcançada quando acabar a maior violação da humanidade hoje, porque o direito internacional proíbe a colonização e condena o apartheid também. E existe ainda uma colônia no coração ali de onde foi o berço da humanidade, não só na Palestina, é importante dizer, existe um outro povo também do Saara Ocidental, que é a última colônia de África, que inclusive tem coisas assustadoramente semelhantes. Mas nós precisamos acabar com o colonialismo. Não pode mais um povo acreditar que pode submeter o outro numa dinâmica militar, que pode testar armas em um povo e depois vender em feiras internacionais dizendo que são armas melhores porque são testadas em campo. Então, é algo necessário a gente levantar a voz em defesa do povo palestino pela Palestina livre, e eu fico muito feliz com a coragem de vocês de estarem ecoando uma voz assim, porque ser um veículo de comunicação contra-hegemônico para falar a verdade, num tempo em que não se diz a verdade, é um ato de coragem muito grande. Tiago, importante você falar dos saharauis, mas eu queria que a Gabriela retomasse a pergunta inicial. Não, sim. Não, Tiago, a gente está também com essa eventual participação do Hezbollah, né, no conflito, então a gente quer entender se a gente tem mais informações Hezbollah, a respeito disso também. O grupo islâmico, né, fundamentalista do Iêmen. Sim, também ameaça. Sim, se a gente tem já alguma informação, se isso tem avançado e como já é que fica a Arábia Saudita nessa história, também, né? Que estava estabelecendo relações com Israel, tem ligações com os Estados Unidos, mas eu não sei como está o povo da Arábia Saudita, os muçulmanos de lá, né? Inclusive no Egito também, porque Israel fechou a saída de Gaza pelo Egito, né? Exatamente. Isso é importante, porque existia, de fato, uma aproximação do governo israelense com o governo da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, que isso foi, de fato, algo cancelado a partir de agora. O governo da Arábia Saudita já emitiu uma nota cancelando todo o processo de diálogo que estava de estreitamento de relações e manifestando sua defesa ao povo palestino. Isso deve acontecer também nas próximas horas com o governo dos Emirados Árabes. A gente vê que existe uma série de acontecimentos ao mesmo tempo, né? Uma impressão de um relativo desabastecimento bélico, tanto de Estados Unidos quanto de Israel, por conta da substituição e peças de reposição do fronte da guerra da OTAN contra a Rússia na Ucrânia, né? A gente vê que, de fato, ali existe uma dinâmica de coordenar os esforços do aparato, do complexo industrial militar para lá. Isso faz com que dê uma ideia de relativo desabastecimento. Eu não apostaria muito as fichas nisso não, porque o complexo industrial militar estadunidense é muito forte, muito poderoso, capaz de suportar vários frontes. Tanto é que as provocações seguem em Taiwan, tanto é que avaliavam invadir o Níger junto com a França, né? Então não é algo que dá para se fiar nisso. Mas, além disso, existia, de fato, uma aproximação do governo israelense com a Arábia Saudita e com os Emirados Árabes, e as peças geopolíticas vão se movendo, assim como na tentativa de invasão do Níger, Burkina Faso e Mali se manifestaram a favor, na possibilidade, e o que já está acontecendo é um cerco, que também é um crime de guerra, de negar eletricidade, de negar alimentos, de negar água ao povo palestino em Gaza, 2.200.000 pessoas. Os países vizinhos que sabem que o imperialismo ele não respeita fronteiras, e Israel nunca respeitou fronteiras, sabem, portanto, que são os próximos, inclusive, se o povo palestino é derrotado definitivamente. Então, esses povos se manifestam dizendo, se não parar as agressões, se isso escalar para uma guerra total e um massacre, né, porque guerra a gente fala entre iguais, eles de fato vão participar da guerra, como o Hezbollah já fez em 2006, e que Israel respondeu invadindo o Líbano, e tentando tomar o Líbano, como fez em 1967 com as colinas de Golã e com a Península do Sinai do Egito. E só parou porque o povo libanês deteve o que até então se via como um exército invencível de Israel. E deteve porque teve muito apoio internacional, condenação aos bombardeios em Gaza, mas também a resistência militar, que utilizaram táticas de guerrilha semelhantes às do Vietnã, com muitos túneis e a defesa até o sul do rio Litani, que fica no sul do Líbano. Israel foi a primeira grande derrota militar em 2006, que até então viam esse exército como invencível. E desde então, o Líbano se coloca como uma posição de que qualquer
agressão ao povo palestino é considerado como uma agressão aos irmãos. E, de fato, existem problemas sobre diversos governos. Eu acredito numa sociedade livre, emancipada, e onde não haja exploração, opressão nem destruição da natureza. A gente sabe que a gente vai ter muitas diferenças com governos e gestores dos estados nacionais em vários lugares do mundo. Só que isso não muda o fato de que, nesse momento, a maior violação de direitos humanos acontece no território palestino há 75 anos. Então, esses povos se colocam, a imprensa ocidental sempre vai colocar isso como uma grande ameaça, vai dizer na dinâmica orientalista, mais povos violentos vão agredir a única democracia do Oriente Médio, sendo que a gente sabe que isso não é verdade. Esses povos, nesse momento, estão tentando impedir um massacre e uma limpeza étnica total na Palestina. Elô, você quer fazer uma pergunta? Eu queria saber, Thiago, se você vê, você que é muito ativo na internet, né? Se você vê esse apoio acontecendo, porque eu ando bastante desanimada, não estou vendo esse apoio, né? Não estou vendo como que a Palestina vai conseguir angariar o apoio necessário para mudar essa situação definitivamente. Tiago, uma batalha. Pode falar, pode falar. Um pouquinho mais curtinho, porque daqui a pouco a gente vai ter que chamar um outro analista aqui para conversar com a gente, mas a gente quer muito ouvir sua resposta. Vai lá, querido. Tá ótimo. Bom, a gente sabe que não estamos no patamar que precisávamos, portanto, nós precisamos intensificar os esforços. A gente sabe que existe solidariedade. Por exemplo, desde que eu postei aquele primeiro vídeo que o Chico estava mencionando, que a filha dele mostrou para ele, as minhas redes, esses vídeos viralizaram, as minhas redes foram todas bloqueadas. E aí é uma baita lição sobre a democracia das redes sociais e sobre a suposta democracia liberal do sistema da sociedade ocidental moderna, né? Quando contraria seus interesses, aí diz que a gente está violando diretrizes da comunidade, uma série de coisas, quando a gente está defendendo justamente a paz verdadeira para aquela região. E aí a gente viu uma solidariedade muito grande, muitas pessoas dispostas a se colocar, só que no caso de Israel e Palestina, a oposição é ainda mais raivosa do que outras causas, como vocês estavam falando, pela questão dessa aliança da extrema-direita com o fundamentalismo religioso e com a dinâmica racista e supremacista branca sionista, é algo muito duro de se enfrentar. E a aliança e a confusão que eles criaram com o fundamentalismo religioso no Brasil, de que o Estado sionista de Israel, que pratica tudo o oposto do que era a palavra de Jesus de Nazaré, que ali seria, na verdade, um modelo de sociedade e a terra prometida, isso faz com que a população brasileira, de fato, solidarize bem pouco com a Palestina, justamente também pela manipulação ideológica de um povo violento. Então, cabe a nós rompermos esse cerco midiático, falarmos a verdade e cumprirmos a batalha do nosso tempo. Gente, todas as gerações que vierem depois de nós vão perguntar o que nós estávamos fazendo nesse momento, em que o povo palestino estava sofrendo o maior ataque de toda a sua história. Tudo indica que vai acontecer isso, uma invasão por terra a Gaza, uma tentativa de anexação total da Cisjordânia, é o que indicam as movimentações militares na região, e tudo indica que esse momento, que está caracterizado tanto por essa agressão, também é caracterizado por outras coisas, pelo desastre ambiental planetário, pelo aumento da exploração e das opressões. Então, todas as gerações vão falar de nós. É importante que a gente diga que nós estávamos lutando a grande batalha do nosso tempo, pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, né? É desse lado que eu gostaria de estar na hora de contar nossa história. É isso aí. Shalom, salam aleikum. Né? Tanto para judeus como para muçulmanos. Paz. Shalom e salam aleikum. Salam alek, né? Paz. Paz esteja com vocês. Tiago Ávila, muito obrigada, querida. É sempre um prazer te ouvir. Ainda mais, né? O Tiago, ele traz assim um otimismo. Isso é muito importante nesse momento difícil que a gente está vivendo. O Tiago é especialista em relações internacionais. Um grande abraço. Também me despeço da Elô. Um beijo, querida. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Valeu, gente. Tamo junto. Parabéns, Aiceli. Obrigado. Obrigada, Tiago. Boa noite. O Guga Noblar está entre nós, mas antes eu quero trazer informação aqui para a gente discutir. O Bolsonaro ele pode ser declarado inelegível, viu, Chico Sá, por uma segunda vez. Exatamente, Chico Pinheiro. A primeira condenação aconteceu no dia... Agora eu não vou me lembrar exatamente a data, mas foi em junho que aconteceu. 8 anos foi o resultado de inelegibilidade. E o Tribunal Superior Eleitoral começou agora há pouco a julgar mais 3 ações contra Bolsonaro. O ministro Joaquim Barbosa me disse que eram 15 ou 16 ações. Exato, no total, né? No total. A gente tem imagens ao vivo agora, inclusive. Vamos assistir um trechinho? Imagem de um personagem não muito bem visto pelo bolsonarismo. Exato. Posta prática de abuso do poder político e de conduta vedada nas eleições de 2022.
Bom, duas dessas ações que a gente tem, dessas 3 ações contra Bolsonaro que eu citei, são por abuso de poder político por causa das lives que o ex-presidente fazia no Palácio da Alvorada durante as eleições, e uma terceira por fazer campanha eleitoral de dentro do Palácio do Planalto, né, e do Alvorada. Então, já vou chamar aqui o Guga Noblada. Boa noite para você, meu querido Guga. Bolsonaro poderia ficar inelegível de novo? Dessa vez pode atingir o general Braga Neto? Como é que é essa história? Explica pra gente. Boa noite para essa audiência maravilhosa. Ou gente tá sendo julgado mais uma vez. A gente está com interrupções aí na internet de Guga Noblar. Vamos ver se a gente consegue resolver aqui o som do Guga. E, na verdade, me parece que é uma questão de conexão, a gente já vai retomar com ele, mas teve início agora. Né? Você falou do vice, né, do Braga Neto. É o que a gente quer que saber, anda né, se encherindo, como se diz na minha terra, para ser candidato no Rio de Janeiro. Veja só, Chico Pinheiro. Não, ele é muito competente para resolver problemas de segurança. Você viu, ele estava administrando no Rio de Janeiro quando assassinaram um jovem músico com 270 tiros, quando mataram Marielle, até agora ele não sabe quem mandou. Tudo isso ele estava lá. Não, ele anda empolgado com essa possibilidade de candidatura. Tudo indica que o TSE deixe ele livre mais uma vez. O que vai pegar para ele são aqueles casos de corrupção que a PF... De quem? Do Braga Neto? Tomara... Bom, nós não sabemos ainda o que está lá na delação do Mauro Cid. Total. Sim, não. E a PF, tem vários casos da PF de corrupção, de coisas pesadas, e tem o inquérito do golpe que está nas mãos desse senhor aí, que a gente viu abrindo a sessão do TSE, Alexandre de Moraes. Espero que a Polícia Federal não esteja todo mundo de olho no Oriente Médio, no Israel e palestinos, como a gente jornalista fez, que ela continue na trilha dela. De pegar os radicais daqui, os ultradireitistas. Porque o bolsonarismo está comemorando muito essa guerra por isso também. Livrou a cara dele. Eles estão... Por um tempo. E me parece que agora, ao contrário do que aconteceu nesse primeiro julgamento, o cenário é mais favorável, né, a Bolsonaro, aí, porque dessa vez a Procuradoria-Geral Eleitoral teve um parecer que foi assinado pelo vice-procurador-geral, Paulo Gonet, se manifestando pela rejeição das ações. Então, me parece que o cenário é outro agora, né, Chico? Sim, mas é muito também, Gabi. Já foi condenado a não ser candidato, né? Isso, não poderia ficar inelegível 2 vezes, né? Seria redundante, né? A medida, eu acho que ela se acumula e torna-se redundante sem o valor que tinha aquele primeiro julgamento. Eu acho que é nesse sentido. Mas... O que é interessante é você ter esse julgamento, que bem poderia sair de pauta, não saiu, está aí. Por quê? Porque o que esse capitão aí, esse ex-presidente do Brasil, cometeu de abuso eleitoral, Chico, o que esse cara fez escancarando as portas da Caixa Econômica Federal para ser usada da forma mais aberta e criminosa do mundo. Deu a mão no... Guga voltou. Agora sim, querido, queremos te ouvir. Boa, querido. Maravilha, boa noite para esse trio maravilhoso, para essa audiência maravilhosa. Pois é, Jair Bolsonaro, gente, de novo podendo se tornar inelegível, mas a pena não é cumulativa, portanto, é de certa maneira inócua com relação ao Bolsonaro, mas não é inócua porque uma segunda condenação, claro, vai tornar ainda mais improvável que o Bolsonaro consiga retornar com algum tipo de ação jurídica. Enfim, ele já está tentando anular a primeira condenação. Ele teria uma segunda condenação para anular. Quem sabe uma terceira condenação também pode vir. Então vai ficando cada vez mais encurralado Jair Bolsonaro. E com uma segunda condenação ele também perde aquele argumento de que ele está sendo perseguido pela justiça. Porque, afinal de contas, se vai acumulando o número de condenações, vai ficando meio ridículo aquele papinho de que é perseguição, só se for o cúmulo da perseguição, é o maior perseguido da história política. Estão condenando o tempo inteiro Jair Bolsonaro. Não dá, não vende, as pessoas não vão cair mais nessa. Então, torna frágil tanto o retorno de Jair Bolsonaro, que vai tentar, obviamente,
anular essas condenações, quanto também esse argumento de que ele é vítima. Por isso que é importante mais essa condenação, mas é mais importante ainda porque poderia arrastar também o Braga Neto. Braga Neto pode se tornar inelegível, porém a previsão que está sendo feita pela imprensa é de um resultado parecido com o do primeiro julgamento, que foi no dia 30 de junho, quando ele se tornou inelegível e perdeu ali por 6-2. Agora é aguardado que ele perca por unanimidade. Então, dessa vez, pelo jeito, os bolsonaristas, né, o Cássio Nunes e o outro lá que votou a favor dele era o Rui, enfim, eu esqueci o nome, depois eu procuro aqui, eles votariam, portanto, em acordância com o pleno, com a turma do TSE, contra, portanto, o Jair Bolsonaro. Por que que a imprensa aposta nisso? Porque eles votaram contra o Jair Bolsonaro no recurso que ele tentou usar para anular essa condenação, que já foi apreciado na semana passada e foi derrotado por unanimidade. Então, dessa vez, é esperado que ele perca com o voto de todos. Pois é, Guga, e a gente, por falar em Braga Neto, né, a Polícia Federal está investigando, a gente até comentou aqui agora, enquanto você tinha sido sequestrado aí pela sua internet, se o general Braga Neto atuou como elo entre Bolsonaro e integrantes dos acampamentos, que também depois culminaram no 8 de janeiro, né, e que estavam ali em frente aos quartéis do Exército. A apuração tem como base, só para relembrar você, o depoimento de Mauro Cid, né, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, e as informações são do jornal Globo. O que você acha, Guga? Realmente, a gente estava aqui debatendo, né, a expectativa no entorno disso. Pois é, o Jair Bolsonaro, essa questão do Braga Neto, aliás, ser uma espécie de interlocutor, isso vem, claro, tanto da delação do Mauro Cid quanto da própria investigação. A polícia ela fez busca e apreensão, ela tem aparelho celular, ela tem também computador, laptop, e eles têm feito esse trabalho de apuração que está chegando a essa conclusão de que havia ali, sim, um núcleo que coordenava o golpe. E esse golpe ele era tocado por dois grupos. Um grupo que eram os bucha de canhão, aquela turma ali que era a turma da frente, que estava sendo usada para criar tumultos, como aquele tumulto do dia 12 de dezembro, quando tentaram incendiar Brasília para libertar um suposto indígena, que também é pastor e político. Então tinha um grupo que estava sendo o grupo que criava o tumulto e um outro grupo que tentava criar um argumento jurídico para poder colocar em prática o golpe. Então, tinham os que estavam pensando como justificar o golpe e aqueles que estavam sendo usados para criar um tumulto que pudesse, enfim, levar ao golpe. E quem estava ali no meio das duas turmas, desses dois grupos, era ele, Braga Neto. Isso quem diz é a delação, como você disse, do Mauro Cid, e também toda a investigação que está sendo feita. E, claro, Mauro Cid também estava à frente disso. Então, eles seriam os mentores dessa história. E essa é uma maneira de proteger o Bolsonaro. No momento que você coloca dois grupos que não têm uma interlocução direta, que só tem duas pessoas ali entre eles, esses grupos, eles de certa maneira, atuando assim de maneira independente, provavelmente eles acabam não recebendo as informações que poderiam comprometer o Jair Bolsonaro. É uma maneira de deixar um pouco mais distante na hora de o golpe falhar, alguém chegar lá e dizer que o golpe foi articulado, enfim, pelo Bolsonaro, vai ficando mais distante, porque só tem dois que, de fato, se fariam essa função de coordenar o golpe. Pelo menos é isso que está dizendo, né, essa apuração dessa reportagem sobre como está sendo conduzida a investigação a partir da delação do Mauro Cid. Então, seriam esses dois, o Mauro Cid e o Braga Neto. Esses é que poderiam, de fato, entregar para valer essa história do golpe. O Mauro Cid
está entregando. Mas, é claro, a polícia tem até ligação de telefone, mensagens que mostram o major Ailton Barros conversando com o coronel Elcio. Tem ali, a gente sabe, tem o Anderson Torres com a minuta do golpe. Isso tudo faz parte dessa trama golpista. E quem estava se articulando tanto com esse grupo que fazia a minuta do golpe, que programava colocar o exército, os kids pretos, né? Aqueles kids pretos, 1.500 homens para dar um golpe, para prender o Alexandre de Moraes, que foi o que eles ouviram na conversa do Ailton de Barros. Esse grupo era comandado pelo Braga Neto e pelo Mauro Cid, assim como os baderneiros. Os baderneiros que estavam ali no acampamento, pelo jeito a interlocução maior era até com o Braga Neto do que com o Mauro Cid. O Mauro Cid diz, né, Guga, para a PF, foi o que ele disse no relato, que ele, né, o Braga Neto, quem atualizava Bolsonaro, como é que estava o clima na manifestação, o andamento ali nos quartéis, como é que estava tudo Braga isso. Neto. Ele, o Braga Neto. Ia no cercadinho em novembro. dos golpistas e dizia assim, calma, não percam calma a fé. Não foi que ele disse em novembro? Tenham fé que vem aí, etc. Depois que perdeu as eleições. Pode escapar do eleitoral, dos crimes eleitorais, o Braga Neto pode bem escapar. Mas do inquérito do golpe, não tem como. Estava lá, ele tem ligações, ele incentivou, desse ele não escapa. Ô Guga, e tem outra coisa, a Polícia Federal prendeu um monte de celular. Sim. Tem celular de Bolsonaro, de Mauro Cid, tem um mundo de celular do ACEF. Quando é que vocês aí em Brasília, quando você acha que esse negócio começa a aparecer publicamente? De alguma maneira, essa notícia de hoje já tem um pouco de informação que foi vazada a partir da delação e que é novidade, né? A gente está entendendo agora que, de fato, a Polícia Federal ela está concluindo que tem sim um grupo, ela está vendo quais são os grupos, são 2 grupos, ela está entendendo quem são os mentores, quem são os interlocutores. Então, de alguma maneira, isso já é reflexo de vazamento para a imprensa. Mas, claro que tem muita coisa que a gente não teve acesso. Tem muita história. Vazou, né? Até aquela história de que o Bolsonaro estaria comprometido com lavagem de dinheiro fora do Brasil. Essa história que a gente precisa de mais detalhes. Vazou muito pouco, tem vazado a conta-gotas, mas já temos alguns detalhes de imóveis que teriam sido comprados fora do Brasil e que poderiam ter sido usados para Jair Bolsonaro lavar dinheiro. Essas histórias são, enfim, pesadíssimas e a gente precisa entender melhor. Não dá para saber quando a gente vai conseguir acesso a tudo, né? Mas está rolando, tá vazando. Aos poucos, mas está vazando. Está trabalhando. A Polícia Federal segue investigando. Porque a guerra não pode encobrir tudo, né? A PM tem que seguir no seu trabalho. O Alexandre de Moraes está ali, só observando tudo. Daqui a pouco vai ser chamado de membro do Hamas. Sim, vai ser vítima dessa indústria de fake news já. É isso aí, Guga Noblar. Muito obrigada, querido. Boa semana para você. Um beijo. Gente. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Boa noite. Que bom que a gente conseguiu conversar com o Guga. Gente, vamos atualizar as informações a respeito da guerra, né, de Israel contra o Hamas também. Israel prosseguiu com os ataques à faixa de Gaza, mas a ação não ficou restrita ao território palestino. Aqui, atualizando as informações a respeito disso, o exército israelense disse que sofreu ataques da Síria e do Líbano, que fazem fronteira ao norte, né? Onde está o Hezbollah, naquele norte. Isso, exatamente, Chico. E disse que bombardeou áreas nos 2 países. Então, esse é o cenário que a gente tem. Já se estende a guerra. Vai se ampliando, né? Na madrugada dessa terça-feira, Israel disse que bombardeou mais de 200 alvos na faixa de Gaza. Isso foi durante a madrugada. E a ONU também deu uma estimativa de que esse ataque ao território já atingiu 5.300 prédios, deixou quase 200 mil palestinos desabrigados e 610 mil sem água potável. A gente já tem um cenário, na verdade, desde antes disso, de 97% da água que os palestinos consomem não são
prontas, né, para o consumo, adequadas para o consumo. Então, na verdade, só agrava ainda mais, né? E o número de mortes no confronto, a estimativa também, porque a gente sempre tem atualizações, né? Isso está dando a todo momento. E outra informação importante, né? E para a gente lamentar aqui e prestar nossa homenagem, 4 jornalistas foram mortos hoje em Gaza, né? Exato. Pelos bombardeios israelenses. Passa para 8 o número de jornalistas, aliás, todos palestinos, mortos consequência dos bombardeios. pela invasão de Israel. Né? Exatamente. 8 jornalistas. Impressionante como na nossa profissão temos colegas que morrem de todo jeito. Né? E o número de mortos no confronto, de maneira geral, né, pode ter ultrapassado 3.000 em Israel. O governo está citando mais de 1.000 mortos, 2.700 feridos. E o Ministério de Saúde da Palestina dá informação de 900 mortos e 4.500 feridos. E Israel também disse que encontrou 1.500 corpos de soldados do grupo Hamas em território israelense. Então, na verdade, esses números também são bastante imprecisos, né? Porque a todo momento você encontra... Você soma esses 1.500, as vítimas de palestinos, aí você já pula, né? Para 2.300. Então são muito imprecisos no momento. O que a gente tem mais ou menos certeza a essa altura é que essa guerra, isso vai se esticar por longos meses. Com risco de se ampliar, né, Xará? Porque está colado, já está Síria e Líbano praticamente envolvidos e sem perspectiva. A ONU é uma voz que acompanha, que faz contagem, que dá relatos, mas sem força política também. Mas como disse o presidente Lula, né? Completamente anacrônica. Completamente. A ONU foi feita do pós-guerra, depois de 45, né? No momento desse a gente vê até hoje força não mudou alguma, nada. né? Sem força para de ação, de guerra, né? Não é a primeira vez, né, que isso acontece. Chance zero de cessar fogo, por exemplo, para ter uma rodada de negociação, chance zero. Vai Inclusive, se esticar. tem a questão dos reféns também, né? Porque, por exemplo, o governo de Israel diz que são 150 reféns que estão com o Hamas. E também o governo de Israel, se eu não me engano, são mais de 1.500 palestinos, né, presos políticos em Israel. Então, o Hamas tem ameaçado assassinar essas pessoas sequestradas, né, de Israel, se Israel mantiver os ataques a Gaza, e a gente sabe que tudo continua acontecendo, né? Esses ataques continuam prosseguindo. Então, enquanto isso, também ainda tem essa possibilidade de mortes aconteçam também ali dentro do grupo fundamentalista, o que é bastante preocupante. Meu Deus! Nada bom o cenário daqui para frente. Exatamente. A gente vai continuar acompanhando essa história. E também você falou de Líbano e Síria, que diz que não tem nenhum envolvimento aí formal na guerra, mas afirma ter sofrido também, Israel afirma ter sofrido ataques do Líbano e da Síria. Bom, gente... Se o conflito for para ali, outros países árabes vão se juntando, né? Isso. E aí você tem um problema sério. Amanhã de manhã a gente vai trazer mais notícias, já desde cedinho com o Desperta, atualizando todas essas informações, também a respeito do Brasil. Agora você vai ficar com o webinário 3 regras para investir com resultados, com o Eduardo Moreira, para entender... Mas anunciei isso aqui, isso é importante. Exatamente, as regras essenciais, olha aí na nossa tela. Pois é. Para ter o resultado que você espera nos seus investimentos, ainda que você seja iniciante, você também pode fazer. A gente vai ter essa aula que é gratuita e online com o Eduardo Moreira, edu1.com.br. É isso, produção? /ao vivo, exatamente. Então, e um jeito de como você /ao investir em coisas certas, porque você pode estar fazendo investimento que te dá um grande rendimento e está alimentando a indústria de armas. O Edu sempre fala disso. Poxa, bem lembrado. Muito bom. Invista em coisa que vale a pena. Eu vou me despedir, claro, dos canais, né, do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, e também do canal Com Brasil, que nos acompanhou. Mas, aliás, hoje não, né? Hoje é terça-feira. Então, ontem que ele nos acompanhou. Mas eu quero deixar o recado de que você que está na nossa live vai ter que esperar 15 minutinhos, mas é muito rápido, e o Edu já começa essa aula ao vivo na sequência, às 8 horas da noite. Então, você pode esperar um pouquinho
e a aula já vai começar, né? Mas é o tempinho de arrumar o estúdio aqui para a aula e já. Olha, eu quero despedir com uma saudação de paz ao povo judeu, Shalom. Ao povo muçulmano, Salam Aleikum. E a nós, paz e bem. Muita paz. É isso. E bem. E claro, sempre a nossa solidariedade, né? A todo mundo. Até amanhã. Olá, pessoal. Meu nome é Suzy Pisa, eu sou filósofa, formada pela Unicamp. Atualmente eu sou professora da Universidade Federal do ABC, atuo na linha de Ética e Política e gravei um curso para o Instituto Conhecimento Liberta, que está disponível na plataforma, sobre a filósofa Hannah Arendt. Hannah Arendt é, sem dúvida, uma das grandes pensadoras do século XX, de fundamental importância não só para a filosofia, mas para as ciências humanas de maneira geral. Esse curso ele tem a peculiaridade de trazer para vocês grandes textos da Hannah Arendt. Então, a cada aula eu fui apresentando alguns fragmentos de obras como Entre o Passado e o Futuro, As Origens do Totalitarismo, enfim, tantos outros textos da Hannah Arendt que são fundamentais para compreender conceitos fundamentais da teoria dela, mas também procurei tensionar o pensamento dela com uma série de discussões contemporâneas que a própria Hannah Arendt é tensionada, é questionada, como, por exemplo, as questões raciais no texto Responsabilidade e Julgamento. Com essa diversidade de textos e de temáticas, eu acabei elaborando um título para o curso que ficou Pensar com e contra Hannah Arendt. Então, não apenas com o intuito de apresentar a autora para vocês, mas também apresentar, eu tive o intuito de fazer com que cada um que se aproxime do curso, que possa acompanhar essas aulas, possa pensar criticamente o que significa essa pensadora e de que maneira que ela contribui para desenvolver a nossa capacidade de pensar sobre política, sobre temas tão fundamentais nos dias de hoje, como banalidade do mal, o que é uma esfera pública e todas as discussões tão relevantes acerca de regimes totalitários e a própria definição do que é política. Eu convido vocês para acompanhar esse curso, espero que vocês gostem. Além do meu curso, tem mais de 200 cursos na plataforma do ICL, cursos de altíssima qualidade, com grandes professoras e grandes professores, grandes intelectuais brasileiros. Eu tenho certeza que cada um de vocês que acessar a plataforma vai ter bastante coisa para aprender. A liberdade de expressão é o preceito fundamental que organiza a nossa República Federativa. É um valor constitucional que deve ser respeitado, porque sem a liberdade de expressão e, sobretudo, sem a liberdade de imprensa, não existe o adequado funcionamento daquilo que a gente chama de nação. Contudo, ao longo dos últimos anos, sobretudo sob a égide do bolsonarismo, as pessoas passaram a confundir liberdade de expressão com a liberdade de praticar crimes. A liberdade de expressão, ela não compreende a prática de crimes. Com isso bem estabelecido, fica evidente que respeitar a liberdade de expressão, principalmente quando aplicada para a liberdade da imprensa, é absolutamente fundamental para que a gente tenha o bom andamento da República e que a gente consiga manter os valores que sustentam o nosso Estado democrático de direito.